Bora revisar, pessoal! Vem comigo, vem comigo! Vamos falar um pouquinho sobre legislação, mas só um pouquinho, porque hoje é revisão. Hoje é dia de aulão, isso mesmo. E olha só, a gente vai pegar os principais tópicos de legislação do teu concurso. Então, presta atenção. Se tu tiver uma caneta, um papel, um lápis, o que tu preferir, vai anotando, que é só dica quente, tá? É só matéria que já caiu, que a banca já cobrou em concursos anteriores. Seja para o teu cargo, seja para outros, mas é o padrão da banca, tá? Todo o conteúdo totalmente mapeado para tu gabaritar, para tu ir super bem na tua prova, ok? Vamos tocar ficha? Vamos lá que a gente tem pouco tempo hoje. Hoje é só revisão. Vamos lá, começando sobre o Estatuto dos Servidores. Professor, eu já estou me adiantando aqui. Tem 3 pontinhos, por quê? Porque o professor vai abordar os principais tópicos legislativos. O que isso quer dizer? Que não vou colocar toda a lei aqui, tá? Então, se eu coloquei 3 pontinhos, sempre que tiver os 3 pontinhos, é porque tem mais coisa escrita, tem mais redação no artigo. Mas eu não coloquei porque não é o foco dessa revisão. Vamos lá. Artigo 1º. Servidores municipais de Viamão serão regidos pelo Estatuto dos Servidores. Artigo 2º, ele vai falar o conceito de servidor. É pessoa legalmente investida em cargo público. Isso mesmo, pessoa legalmente investida em cargo público. Só que olha só, essa pessoa vai ser investida num cargo público de provimento efetivo ou cargo público de provimento em comissão. Olha essa palavra, já vai assimilando ela. Provimento, começa com P de preenchimento. Então, a pessoa vai preencher um cargo público de forma efetiva ou um cargo em comissão. O que é um cargo público efetivo? Um cargo público de provimento efetivo é aquele que é oriundo de um concurso público. A pessoa fez o concurso público, foi aprovada, foi nomeada, assinou o termo de posse, entrou em exercício. Essa pessoa ocupa um cargo público de provimento efetivo. O que é um cargo público de provimento em comissão? É aquele cargo de livre nomeação e exoneração. É aquele cargo que a pessoa levantou bandeira na época da eleição, depois o governo que ela estava apoiando foi eleito, essa pessoa foi convidada a ocupar um cargo em comissão. Detalhe, um servidor efetivo pode ocupar um cargo em comissão? Pode. Só que o servidor efetivo também pode optar por falar assim para a administração, olha só, eu não quero cargo em comissão. Mas professor, por que ele vai ocupar um cargo em comissão? Porque cargo em comissão paga mais. Só que olha o detalhe, por que paga mais? Porque o cargo em comissão é direcionado para encargos de direção, assessoramento e chefia. E por que cargas d'água um servidor recusaria um cargo em comissão? Porque o servidor efetivo, que pode ocupar um cargo em comissão, ele pode chegar e falar assim, beleza, eu vou aceitar os encargos de direção, assessoramento e chefia. Ok, super aceito. Só que eu não quero como cargo em comissão. Eu quero uma função gratificada, eu quero uma FG. Isso mesmo. O que é FG? A FG, ela vai aumentar o vencimento do servidor, ele vai ganhar mais também, como se fosse um cargo em comissão. Contudo, entretanto, todavia, é privativo para o servidor efetivo. O cargo em comissão, né, de livre nomeação e exoneração, por exemplo, de um terceiro que nunca fez um concurso público, ele entrou porque realmente, claro, tem suas competências, mas apoiou também o governo que acabou sendo eleito. Essa criatura não vai ter estabilidade, o servidor efetivo vai ter. Por exemplo, essa pessoa que ocupa um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração acaba sendo destituída da função, acaba perdendo a função, né? O cargo em comissão. Como essa pessoa não tem um vínculo efetivo, ou seja, não fez o concurso público, o único vínculo é essa nomeação em comissão. Perdeu a nomeação em comissão, perdeu o vínculo com a administração. E o servidor efetivo?
Ele ocupa uma função gratificada. Ele perdeu a função AFG, perdeu a função de confiança dele. Ele perde o vínculo com o município? Não, ele perdeu a FG, mas o vínculo efetivo continua aqui. Né? Então, são diferenças da função gratificada, da função da FG, né? Essa função de confiança do servidor efetivo, para o cargo em comissão. O que tem em comum em cargos de direção, assessoramento e chefia? Ok? Seguindo, artigo 3º. A investidura em cargo público ocorre mediante prévia aprovação em concurso público, ressalvado cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, que nós conversamos, né, há pouco. Parágrafo 1º, olha só, o cargo de secretário, procurador-geral e os cargos em comissão e funções gratificadas são de livre nomeação e exoneração. Estabilidade não existe. E eu não estou citando aqui Flávio Augusto, eu estou citando a lei, tá? Estabilidade nesses casos aqui não existe. Tá? Nesses casos, descarta, não existe estabilidade. Estabilidade vai ser relacionada somente ao vínculo efetivo, que é oriundo do concurso público de provas ou de provas e títulos. Ok? Parágrafo 2º. As funções gratificadas serão destinadas aos servidores efetivos e remuneradas na forma de função gratificada, vedado qualquer acréscimo decorrente do seu exercício, especialmente horas extras. Horas extras, isso mesmo. Tu vai ganhar mais, tu vai trabalhar mais, mas esse mais tem um limite. Em compensação, tu ganhou mais, mas tu não vai ganhar hora extra. Tu vai trabalhar pra caramba aí, se for preciso, mas o teu vencimento, a tua remuneração vai ser aquela, tá? E ponto. O acesso aos cargos da administração dar-se-á por nomeação através de prévia realização de concurso, ou por nomeação para exercício de cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 1º. O servidor concursado somente será estável após obter aprovação em estágio probatório de 3 anos, que dar-se-á mediante obrigatório processo de avaliação especial de desempenho. Olha o detalhe importante aqui. Entende-se por avaliação especial de desempenho aquela realizada durante o estágio probatório, exclusivamente no cargo para o qual a criatura foi nomeada. Então, olha só, a pessoa foi nomeada para o cargo X, mas aí, por um acaso, ou melhor, por mérito, né? Mérito, não vamos botar isso na conta do acaso. Por mérito, essa pessoa acaba sendo designada por uma função de confiança. Olha, a função de confiança, ela é uma outra função, né? É uma outra função, que vai ter um encargo de direção, assessoramento e chefia. Automaticamente, não tem como ele ser avaliado no cargo efetivo dele, né? Não tem, porque ele não está desempenhando aquele cargo. Então, o que vai acontecer? Vai ocupar ali essa função, vai interromper o estágio probatório. Voltou, né, a desempenhar a sua função original, vamos colocar dessa forma, aí continua a avaliação. Olha só, o servidor poderá ser desligado durante o período de estágio probatório quando obtiver média de desempenho inferior a 61 pontos em suas avaliações quadrimestrais. 61 pontos. Alguns alunos acharam estranho, teve pelo menos 2 alunos que perguntaram, pô, não é 50% de aproveitamento? Não, a lei fala que a avaliação não pode ser inferior a 61 pontos, ok? Seguindo, artigo 8º, os cargos serão preenchidos, providos, leia-se aqui, preenchidos, por nomeação, aproveitamento, readaptação, reversão, recondução e reintegração do servidor. Quais são as formas de provimento? Nomeação, aproveitamento, readaptação, reversão, recondução, reintegração. Reintegração, o servidor foi desligado, foi demitido por um processo administrativo, que concluiu que ele devia ser demitido, não ficou satisfeito e entrou com uma ação judicial. Lá na ação judicial ele foi reconhecido judicialmente, né? Não, é uma ação judicial e foi reconhecido nos sonhos dele.
óbvio, né? Foi reconhecido na ação judicial, perdão pela redundância, que a demissão administrativa foi arbitrária. O juiz fala, município, tu vai reintegrar a fulaninha ou fulaninho. Recondução. Recondução. Lembra da palavra condução. É a condução do servidor para o cargo original dele. Pô, mas em que situações isso vai ocorrer? Vou dar um exemplo. Servidor passou no concurso, devia a mão. A servidora passou no concurso porque assistiu a aula do CPC, assistiu a aula do professor Natanael e gabaritou a parte de legislação municipal. Bom, o que aconteceu com essa servidora? Começou o estágio probatório dela e ela não foi aprovada. A regra geral, não foi aprovado ali, não teve avaliação ali inferior a 61 pontos, vai ser exonerada. Contudo, entretanto, todavia, essa criatura já tinha um cargo em que ela era estável anterior. O que vai acontecer com essa pessoa? O que pode acontecer? Ela vai ser reconduzida, vai ser conduzida para o cargo que ela era estável. Isso é um exemplo de condução. Né? Reversão é condução. Recondução é condução. Recondução é condução. Recondução é condução. Reversão, a pessoa estava aposentada por invalidez, reverteu a aposentadoria. Não existe mais um motivo que deixava ela inválida. A situação, a moléstia, a doença, a cura apareceu, aconteceu. Essa pessoa vai reverter. Readaptação, a pessoa vai ser adaptada para uma nova função porque ela foi atingida por uma moléstia, por uma doença, por um acidente de trabalho, diminuiu a capacidade laboral. Ou seja, não pode exercer as funções que sempre fez. Né? Então, o município vai lá e diz assim, pô, não pode mais fazer isso. Mas eu posso adaptar essa pessoa para uma outra função. Então, a readaptação vai ser readaptada. Aproveitamento, a pessoa não estava em disponibilidade, por exemplo, o município vai lá e fala assim, ó, eu vou te usar, vou aproveitar o teu serviço. Aproveitamento. Nomeação. Nomeação é quando o município manda uma cartinha, manda um e-mail para ti e fala assim, ó, vem, passou no concurso. Ou então, vem fulaninho, tu é muito qualificado para ocupar esse cargo em comissão, tu nos apoiou, né? Claro que não vai vir escrito isso, mas vai vir a convocação da pessoa ali, a nomeação é a convocação, vem que o município te quer. E os motivos podem ser vários. O melhor dos motivos é quando tu passa num concurso, passa bem, tem aprovação, está entre as vagas aí que estão disponíveis. Esse é o melhor motivo. Mas também tem aquela convocação, aquela nomeação para o cargo em comissão, né? Que não tem estabilidade, mas vencimento bom, enfim. Mas nomeação é isso, tá? Olha só. Qual é o prazo para o servidor tomar posse, assinar o termo de posse? 30 dias contados da data da publicação do ato administrativo. 30 dias. Qual é o prazo para tomar posse? 30 dias. Prazo para tomar posse? 30 dias. Qual é o prazo para entrar em exercício? 5 dias, contados da data da posse. 5 dias. Se não está falando 5 dias úteis, são 5 dias corridos. Tá? Olha só, vamos falar rapidinho sobre promoção e progressão. O que é promoção? É a passagem do servidor no nível para outro. Então, o cargo X, nível 1, foi para o nível 2 do mesmo cargo. Cargo X, nível 2. Isso é promoção. Então, é a passagem de um nível para outra. E progressão é a passagem de subfaixa, de uma subfaixa para a seguinte. Segundo os critérios de aperfeiçoamento, avaliação de desempenho e tempo de serviço. Ok? Vacância! O que é vacância? São as formas do cargo ficar vazio. Quais são as formas de vacância? Exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, o falecimento. Professor, mas readaptação está na forma de provimento e na forma de vacância. Acompanha. A pessoa estava ocupando um cargo X. Teve que ser readaptada para o cargo Y, porque ela não pode mais desempenhar, não tem condição de desempenhar o cargo X. Ela proveu,
preencheu o cargo Y. O cargo X ficou vazio. Vagou, vacância. Então, forma de provimento, forma de vacância. Tu tem que ver se aquele ato administrativo ele está preenchendo, mas está deixando o outro... Está preenchendo um cargo, mas deixando outro vazio, então é provimento e vacância. Se ele só está deixando vazio, por exemplo, a pessoa foi demitida, não está preenchendo outro cargo, a demissão não preenche outro cargo, tu está te desligando, então é só vacância. Entendeu? Né? Se tu pegou o conceito, pegar bem o conceito do que é provimento, do que é vacância, tu evita a confusão. Provimento e vacância, evita a confusão. Ok? A vacância da função gratificada, exercida por servidor de quadro efetivo, dar-se-á por exoneração da função, a pedido ou de ofício, por aposentadoria, morte ou invalidez permanente. Artigo 18, as funções de DAC, direção, assessoramento e chefia, de livre nomeação e exoneração, cargos em comissão, no caso, né? Poderão ser exercidas por detentor de cargo público efetivo. É o que eu falei para ti já. O servidor efetivo pode ocupar uma função gratificada, mas pode ocupar um cargo em comissão. Olha só o parágrafo 1º. O servidor efetivo que assumir a função de confiança, função gratificada, perceberá a remuneração do seu cargo de origem, acrescida de parcela indenizatória, indenizatória, não remuneratória, indenizatória, pelo exercício da função de confiança. Artigo 104, ele fala das penalidades. Quais são as penalidades que o Estatuto do Servidor prevê? Advertência escrita, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e da disponibilidade e destituição da função de direção, chefia e assessoramento. Bom, para tu aplicar uma punição, primeiro tu tem que apurar se efetivamente a irregularidade aconteceu. Como é que se apura a irregularidade? Vamos lá. Por meio de sindicância e processo administrativo. Quando é que tu vai usar a sindicância? Quando é que o município vai usar? Tu não vai usar, né? É o município. Quando houver a necessidade de apurar os fatos e ou autoria que comprovados implicarão na abertura de processo administrativo disciplinar mediante portaria, não mediante decreto, mediante portaria do chefe do Poder Executivo, onde constarão os fatos, o autor e os fundamentos de cada infração. E processo administrativo, quando é que se usa? Quando são conhecidos os fatos e a autoria, que indiquem a aplicação de penalidade disciplinar, particularmente quando a gravidade da ação ou omissão torne o servidor passível de demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Então, associa processo administrativo à pena da demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Ok? Falamos de lei orgânica agora. Vamos falar um pouquinho? A lei orgânica, artigo 1º, o que ele nos fala? Que o município de Viamão, ele integra a República Federativa do Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul. Ele vai ser organizado de forma autônoma, respeitando e regendo-se pela lei orgânica, demais leis que adotar, respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Constituição Estadual. Quais são os princípios expressos na Constituição Federal? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses 5 princípios. Princípio da legalidade. Todo ato administrativo deve ter previsão legal. Não pode ser diferente, não pode ser contraditória. Deve ser igual à lei. Todo ato tem que ter previsão legal, tá? Limpe, lembra? Legalidade e de impessoalidade. Todo ato é impessoal, todo ato da administração é visando a coletividade. Então, todo ato que está favorecendo só uma, 2 pessoas, um grupo específico, não é impessoal. Presta atenção nisso. E lembra, princípio da impessoalidade, tá? Depois, parágrafo 3º, é mantido o atual território do município, cujos limites só podem ser alterados
nos termos da legislação atual. Qual é a data oficial do município de Viamão? 14 de setembro. Artigo 5º. Como é que o município expressa a sua autonomia? Eleição direta dos vereadores, do prefeito e do vice, pela administração própria no que respeite ao interesse local, pela adoção de legislação própria. Então, são as formas de expressão de autonomia do município. São esses 3 incisos, não esquece. Poder legislativo, quem é que exerce? Os vereadores. De acordo com o artigo 9º, o poder legislativo é composto por 21 membros, 21 vereadores. O recesso desses vereadores, 1º de janeiro a 15 de fevereiro. Quando é que é o recesso dos vereadores? 1º de janeiro a 15 de fevereiro. Artigo 33, processo legislativo. Lembra que as funções do poder legislativo, as principais, legislar, e aí, leia-se aqui, elaboração de emendas à lei orgânica, elaboração de leis ordinárias, decretos legislativos de resoluções. Mas também tem uma segunda função, fiscalizar o poder executivo mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. São as 2 principais funções do poder legislativo. Bom, o poder executivo que a gente falou, ele é exercido pelo prefeito com auxílio dos secretários. O artigo 62, ele vai trazer um conceito que ele fala que são servidores do município todos que ocupam cargos, funções ou empregos da administração direta, das autarquias e das fundações, bem como os admitidos por contrato para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município. Professor, e se na hora da prova perguntar o conceito de servidor e eu confundi, porque o conceito que eu tenho no estatuto é diferente? Pois é, se tu botar lado a lado o conceito de servidor, que é, pelo estatuto é pessoa legalmente investida em cargo público, tu pode confundir. Como é que tu vai evitar confusão? Tu vai prestar atenção. De acordo com a lei orgânica, são servidores do município. Tu já sabe. O conceito que tu tem que lembrar é este aqui. De acordo com o estatuto, o que é servidor público? Pessoa legalmente investida em cargo público. Tá? Que pode ser efetivo ou em comissão. Pois o artigo 73 vai trazer o quê? Conceito de conselho municipal. Na verdade, a finalidade que eu quero que tu saiba. Deixa eu apagar isso aqui. A finalidade dos conselhos municipais. Qual é a finalidade? Auxiliar a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento da matéria de sua competência. Agora, artigo 90 também da lei orgânica. Eu quero que tu saiba disso. Quais são os direitos sociais de todo cidadão de acordo com a lei orgânica? Ambiente sadio, saúde, educação, trabalho, alimentação, vestuário, moradia, lazer, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma das constituições federal e estadual. O que tu precisa lembrar? Outra coisa que tu precisa lembrar, artigo 150. Vamos pular para o artigo 150. Por quê? O artigo 50 fala que a educação é baseada nos seguintes princípios: democracia, liberdade de expressão, da solidariedade e respeito aos direitos humanos. Esses são os princípios da educação, não do ensino. Princípios da educação, não confunde com princípios do ensino. Os princípios do ensino estão no artigo 151. Então cuida na hora da tua prova. Não confunde princípios da educação com princípios do ensino. Dá uma lida no artigo 150 e no artigo 151. É super importante, ok? Seguindo, artigo 157. Para quem gosta de racionais, nunca mais vai esquecer esse artigo. Quem não pegou a referência, tudo bem, é porque tu não escuta rap, tá? Rap nacional, rap raiz, hein? Artigo 157, ele fala o seguinte, que o município, em colaboração com o Estado, vai promover política de formação profissional nas áreas em que houver carência de professores para atendimento da sua clientela,
Em colaboração com o Estado, não esquece. Vai promover cursos de atualização e aperfeiçoamento dos professores e especialistas nas áreas em que atuarem, em que houver necessidade. Inciso 3º, vai promover política nacional de formação a nível médio de professores para as séries iniciais do ensino fundamental. E para consecução disso aqui, ó, ele pode celebrar convênios com instituições. Ok? Agora, olha só, que interessante. Vamos falar mais um pouquinho sobre ensino. E não esquece que tem princípio do ensino e princípio da educação. Não esquece. O que compreende o sistema de ensino, tá? Do município? Isso. Tá? Não esquece. Veio questão perguntando, o sistema de ensino do município compreende isso. Tá bem? O que ele compreende? Serviços de assistência educacional que assegurem condições de eficiência escolar aos alunos necessitados. Compreendendo garantia de cumprimento da obrigatoriedade escolar mediante auxílio para aquisição de material escolar, transporte, vestuário, alimentação, tratamento médico, dentário e outras formas eficazes de assistência familiar. Isso mesmo, assistência familiar. Mas a gente está falando de ensino, mas envolve assistência familiar. Inciso 2º, também entidades que congreguem pais e alunos, professores e outros funcionários com o objetivo de colaborar para o funcionamento eficiente de cada estabelecimento de ensino. Vamos lá, pessoal, vamos falar do IPREV. O IPREV, ele tem autonomia administrativa, financeira e contábil e personalidade jurídica própria. Se ele tem personalidade jurídica própria, ele tem autonomia, tá? Lembra disso. Personalidade jurídica própria, ele tem autonomia. Tu viu? Tem personalidade jurídica própria, tu vai ter que lembrar. Autonomia. Administrativa, financeira e contábil. Só inverte a ordem aqui. Tá? Seguindo. O IPREV terá quadro próprio de pessoal mediante concurso público. Olha só. O que constitui o patrimônio do IPREV? Bens e direitos de sua propriedade e pelos que lhes forem conferidos ou que venha a adquirir ou incorporar, inclusive bens imóveis que venha a adquirir por dotação vinculada à execução dos serviços de previdência social. Esse patrimônio do IPREV é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outra entidade. Não esquece. Tu anotou aí na tua folha o que constitui o patrimônio? Anota também que ele é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outra entidade. No artigo 8º, tu vai ver outra informação super importante. Tá vendo, né? O que diz aqui? Quais são as fontes de custeio? Isso aí. Eu quero que tu veja quais são as fontes de custeio. Eu quero que tu lembre. Eu quero que tu leia e releia quais são as fontes de custeio do regime próprio de previdência. Ok? Nós temos 7, 8, 9, 10 fontes de custeio. Tá? Contribuição previdenciária, fonte de custeio do regime de previdência. Contribuição previdenciária do município. Contribuição previdenciária do município. A contribuição também previdenciária dos segurados, ou seja, dos servidores, ativos e inativos, e dos pensionistas. Então, presta atenção. Tu já sabe outra informação aqui. Servidor, ativo ou aposentado, ou seja, inativo, até pensionistas,
pagam previdência. Ah, mas não estão, por exemplo, o servidor está aposentado, está inativo, vai pagar, vai contribuir para previdência. Que é mais que custeia, que é fonte de custeio aqui. Doação, subvenções e legados, depois receitas decorrentes de aplicações financeiras, investimentos patrimoniais, quase que eu perco a caneta. Também valores recebidos a título de compensação financeira. Compensação financeira é porque, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, vou imaginar que tu que está me assistindo agora atua na iniciativa privada, contribui para o INSS, que é o regime geral de previdência. Aí tu vai lá e passou no concurso, depois de muitos anos decide se aposentar. Aí na hora de aposentar, tu quer levar o tempo que tu tinha no INSS para o regime próprio. O que tu faz? Tu pega uma certidão de tempo de contribuição que o INSS vai emitir e vai dizer, olha, ele tem tantos anos de contribuição aqui. Vai levar, que não foram utilizados para nada. Aí tu vai pegar essa certidão, vai levar pro pessoal do regime próprio, vai dizer, ó, tô trazendo esse tempo. Só que não é só ter por escrito esse tempo, né? Senão é muito fácil. Além de ter isso, o regime geral vai fazer uma compensação financeira. O que ele pegou de contribuição tua, ele vai repassar, ele vai compensar esse regime próprio de viamão, né? Então essa é a compensação financeira. Quaisquer bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. Também as contribuições, a contribuição previdenciária que tem caráter compulsório de todos os órgãos e os poderes do município, ok? Inclui-se aqui autarquias e fundações. Também contribuição previdenciária de caráter compulsório de todos os órgãos e poderes do município. Olha, eu destaquei de novo. Adicionalmente, a contribuição de que trata o inciso 7º. Adicionalmente à contribuição, ou seja, juntamente com essa contribuição aqui, ó, juntamente com isso aqui, todos os órgãos e poderes do município, incluindo as suas autarquias, a título de recuperação do passivo atuarial financeiro, contribuição com alíquota suplementar observada a disposição de lei municipal vigente e demais dotações previstas no orçamento municipal. Bom, quais são os benefícios que o regime próprio de previdência de viamão compreende? Para o servidor, aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, aposentadoria por invalidez. Olha só, a aposentadoria por invalidez apareceu como opção de resposta, em princípio está errado. A resposta certa é sempre a que é mais próxima da letra da lei. Tu tem numa questão que compreende os benefícios que são para os servidores do município. Alternativa A, aposentadoria compulsória, aposentadoria por invalidez e aposentadoria voluntária por idade. Alternativa B, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria compulsória e aposentadoria voluntária por idade. O que está correto? Alternativa A, alternativa B. Alternativa B. Por quê? Porque é o que está mais próximo da letra da lei. É copia e cola da letra da lei. Mas, professor, eu sei, eu ouvi a tua aula e eu vi tua revisão, eu sei que a aposentadoria por incapacidade permanente é a mesma coisa que a aposentadoria por invalidez. Na prática pode até ser, mas para tu passar no concurso público, tu vai ter que ver a resposta que mais está parecida com a letra da lei. De preferência que está igual com a letra da lei. E para o dependente, qual é o benefício que o regime próprio paga? Pensão por morte. Ok? Só isso? É. Só isso. Quem são os segurados do regime próprio de previdência? Eles estão no artigo 49, pessoal. Quem são os segurados? Servidor público ativo, titular de cargo efetivo, nos poderes executivo e legislativo. Olha só, falou do servidor de titular de cargo em comissão? Não, falou do cargo efetivo. Cuida disso. Servidores inativos, aposentados, dos cargos citados no inciso anterior. Ou seja, aqui, ó, tá? E pensionistas. Pensionistas também são beneficiários do regime próprio, ok? Vamos lá.
vamos seguindo agora para depois dar uma lida nesses incisos, tá? E nesse parágrafo para complementar teu estudo. Como a gente está com o tempo apertado, eu não vou poder. A gente não vai fazer a leitura junto. Mas esse é outro bizu. É outra dica para tua prova, ok? Dá uma lida nisso aqui, ó. Porque o artigo 49 vai falar quem são segurados. Inciso 1º e inciso 2º fala quem são eles. Só que olha o que diz o parágrafo 5º. Permanece filiado ao regime próprio de previdências social do município o servidor ativo que estiver cedido com ou sem ônus para outro órgão ou entidade. Então a criatura é concursada em Viamão, mas foi cedida para o INSS, que é uma autarquia federal. É um exemplo, pessoal. Por mais que esteja cedido, trabalhando no INSS, permanece filiado ao regime próprio de previdência de Viamão. Inciso 2º aqui, ó. Servidor que está afastado do licenciado do cargo efetivo para exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. Então a pessoa foi eleita, por exemplo, deputado federal, vai ter que se afastar do cargo para exercer a função de deputado federal, ok? Mas permanece filiado ao regime próprio de Viamão, ok? O servidor afastado do licenciado do cargo efetivo com remuneração, ou seja, aquelas licenças remuneradas, por exemplo, tá? Continua afiliado. E assim por diante. Leiam também inciso 5, inciso 6, tá? Depois, pessoal, vamos para a lei 4.583. Essa lei fala do plano de carreira dos profissionais do magistério público do município de Viamão, tá? O que tu precisa saber dessa lei? Que o sistema de ensino é um conjunto de instituições e órgãos responsáveis pelo planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da política educacional do município. E quem é que coordena isso tudo? A Secretaria Municipal de Educação. E o Conselho Municipal, qual é a função dele nisso tudo? Ele é um órgão normativo, deliberativo, de controle social, fiscalizador, propositivo e consultivo. Tá? Então, aqui, olha quanta informação a gente tem num inciso só. Presta atenção nesses conceitos aqui. Ó, o que compõe o Sistema Municipal de Ensino? Conjunto de instituições e órgãos responsáveis pelo planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da política educacional do município. E quem é que coordena esse planejamento, essa execução, esse acompanhamento, essa avaliação? Quem é que coordena isso? Quem é que coordena o Sistema Municipal de Ensino? O Conselho Municipal de Educação. E quais são as funções? Função normativa, deliberativa, de controle social, fiscalizadora, propositiva e consultiva. Conceito de magistério público municipal é um conjunto de servidores da educação municipal que são titulares de cargos de profissional do magistério para funções de docência, apoio técnico e pedagógico. Olha só, magistério público municipal não é só quem está dando aula. Quem trabalha no apoio técnico, pedagógico, também compõe o magistério público municipal. Tá? Inciso 3º, profissionais do magistério são aqueles que desempenham as atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência. Ou seja, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional. Ok? Então, o artigo 3º tem muita informação quente para a tua prova. Cuida disso. Olha só. Lembra que eu falei dos princípios da Constituição Federal? Por que eu falei desses princípios? Por quê? Porque o teu edital tem mais de uma lei. Toda lei tem princípios. Tá? E o artigo 4º fala dos princípios, olha só, da carreira do Magistério Público Municipal. Quais são os princípios?
ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado, não é não remunerado, é remunerado para esse fim, piso salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído. Não é excluído, é incluído na carga horária de trabalho. Não é excluído da carga, é incluído na carga de horário de trabalho e condições adequadas de trabalho. Depois, pessoal, olha só o artigo 9º dessa mesma lei. Vai falar um pouquinho sobre a promoção por desempenho. E eu acho importante abordar esse conceito, tá? Para a tua prova. Acho não. Vamos mudar essa frase. Eu tenho certeza. É super importante para a tua prova. Já foi cobrado o tema promoção por desempenho em provas. Inclusive provas que envolvem cargo para magistério. Assim como cargos diversos. Por quê? Porque o que a banca faz? Ela costuma a ser pouco criativa. Então ela acaba, por mais, por exemplo, fiz um concurso para um cargo do magistério. Mas também existia prova no mesmo dia para outros cargos. Ele pega, dá um Ctrl+C, Ctrl+V de prova para prova. Então a banca não é muito criativa. Fica mais simples e mais objetivo a gente mapear o que pode ser cobrado. E o tema promoção é um tema que pode ser cobrado. Olha só, promoção por desempenho ocorre quando tem demonstração positiva da atividade do profissional do magistério no exercício do seu cargo e se evidencia como? Pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das suas atribuições. Bem como através da assiduidade, pontualidade, disciplina e contínua atualização e aperfeiçoamento. Outro tema super importante que é vinculado à promoção. Já que a gente falou de promoção, nós também vamos falar sobre isso. Ó. Aos titulares do cargo de profissional do magistério, o interstício, o intervalo para promoção será de 3 anos e deve ser cumprido na função de docência. Ok? Não esqueça disso. Vamos agora para o artigo 28. Os cargos de diretor, os cargos, né? Não os cargos. Os cargos de diretor e de vice-diretor são funções de confiança a serem ocupadas por profissionais do magistério. Olha só, profissional do magistério. Não é que nem uma função de confiança, tá? Que às vezes eles colocam o cara para coordenar todo um setor e ele não tem estudo para aquilo, mas ele tem vivência, enfim, tem os motivos. Dependendo do cargo da função de confiança, às vezes tu não tem um curso específico para aquela função, mas tu acaba sendo designado para fazer aquela função por outros fatores, outros motivos. Relacionamento, responsabilidade, boa avaliação pelos superiores. Mas para o cargo de diretor e vice-diretor, tem que ser profissional do magistério. Tem que ser profissional do magistério. Não pode ser qualquer um. Pessoal, peraí. Por enquanto, é só. Nossa revisão termina aqui. Por que por enquanto? Porque eu vou deixar o meu contato para você, tá? Esse é meu contato na rede social. É o que eu uso para falar com alunos que precisam de ajuda. Mas a prova é daqui a pouco, professor. O que adianta? Adianta porque tu vai fazer a prova. Tu vai sair com um caderno de prova e vai estar nervoso, vai estar nervosa. Vai querer saber o que está certo, o que está errado, quer ter certeza. Quer falar com o professor. Onde é que tu vai procurar o professor? Chama ele lá no Instagram, manda um direct lá. Ô professor, tô com dúvida. Olha só essa questão. Né? É o canal que eu uso para falar com os alunos. Tô aqui no CPC agora
fiz esse pré-prova, preparei com muito carinho, com muito amor, com muita seriedade, porque eu quero te ver aprovado, eu quero te ver aprovada. Quero ver o teu nome na lista de nomeação, tá? Eu quero ver. Então te puxa, foca, 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 foca. Fica tranquilo, fica tranquila, confia no que tu foi estudado. Confia, confia, não duvida de ti. Tu vai ver questões às vezes que tu vai ler, a resposta vai aparecer para ti de maneira tão automática, porque tu vai estar preparado, tu vai estar preparada. Vai dizer assim, não, não pode ser. Aí vai estar a questão, deixa eu voltar aqui. Faz de conta que isso é uma questão, tá? Aí, e faz de conta que aqui é a letra A e aqui é a letra B. Aí tu vai dizer, não pode ser isso aqui. Eu acho que não pode, tá muito... Não. Eu vou botar uma bolinha do lado da letra A aqui e vou para outra questão. Depois eu volto. Aí tu vai fazer outras questões, vai cansar a tua cabeça, vai voltar nessa questão que tu marcou a bolinha e vai dizer assim, pô, realmente não é isso aqui. Deve ser a letra B. Vai duvidar do que tu estudou. E às vezes vai estar abrindo mão da tua resposta correta. Confia no que tu estudou. Tu leu a questão tá pedindo assinale a alternativa correta. Tu não tem que te preocupar em ler as alternativas erradas. A partir do momento que tu leu uma alternativa, tu sabe que está correto, marca aquilo. Não duvida. Não duvida do que tu estudou. Confia no teu estudo. Tá? Confia. Eu vou estar torcendo por ti, esperando para saber o teu resultado. Fechou? Boa sorte, uma boa prova. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.